Poucos nomes na história militar foram tão essenciais e ao mesmo tempo tão silenciosamente esquecidos quanto o de General Alexandre Varlamov, o homem que, sem uma única decisão desesperada, se impediu o colapso completo de um exército inteiro durante um dos episódios mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Mas para compreender como um comandante capaz de um feito tão extraordinário pôde desaparecer das páginas oficiais, é preciso voltar ao início de tudo, vá ao inverno de 1942, quando a neve da frente oriental se tingia de cinzas, pólvora e silêncio. A história que você está prestes a ouvir não aparece nos livros escolares. Não é citada em discursos políticos, tampouco em celebrações oficiais. Ela sobrevive apenas em fragmentos, em relatórios amputados, em cartas de soldados preservadas por acaso, e em memórias quebradas de velhos que juravam ter visto o impossível. E é justamente dessas peças soltas que emerge o retrato surpreendente de um homem que, ao assumir sozinho o peso do sacrifício, garantiu que dezenas de milhares de vidas fossem salvas, e pagou por isso com o próprio nome, sua carreira e sua existência na história. Era fevereiro de 1942. A frente oriental estava fragmentada em inúmeros bolsões de resistência soviética, e um desses bolsões, o 12º Exército, se encontrava-se completamente cercado pelas forças alemãs na região de Vyazma. A situação era tão crítica que até os oficiais de maior patente já falavam baixinho em uma inevitável aniquilação. O inimigo controlava todas as estradas. Os suprimentos haviam se tornado relíquias. Munições, inexistentes. Água, apenas a que conseguiriam derreter da neve. Mas o que realmente ameaçava o 12º Exército não eram os alemães. Era o frio. Temperaturas de 35 graus negativos transformavam armas em blocos de gelo. Os motores dos caminhões tremiam e morriam. Soldados adormeciam e jamais acordavam. Dentro daquele cerco absoluto, o tempo parecia não avançar, apenas congelar. No centro desse caos estava General Varlamov, um estrategista conhecido por manter sempre a postura calma, quase silenciosa, enquanto tudo ao redor desmoronava. Ele era um homem de aparência comum, magro, rosto estreito, olhos profundamente cansados, mas possuía uma habilidade rara e conseguia notar soluções que escapavam até aos maiores gênios militares. Mas naquela semana, nem mesmo ele acreditava que haveria saída. No dia 14 de fevereiro, depois de 6 dias consecutivos de cerco, Varlamov convocou todos os coronéis e comandantes de batalhão para uma reunião improvisada dentro de um celeiro parcialmente destruído. A temperatura ali dentro era de 20 graus Celsius, mas ninguém sentia frio. Todos sabiam que aquela conversa decidiria o destino de milhares de homens. Um dos coronéis, já sem voz, pronunciou o pensamento que atormentava a todos. General, estamos cercados por todos os lados. Qualquer tentativa de rompimento será um massacre. O que sugere? Varlamov permaneceu alguns segundos em silêncio. Então abriu um mapa dobrado e revelou um traço fino, quase invisível, de um rio congelado. Aqui. O único ponto fraco do cerco alemão. Um rio. Questionou outro oficial. É suicídio atravessar isso à noite. Talvez, respondeu Varlamov. Mas é suicídio garantido ficar aqui. A ideia era tão absurda quanto genial, mover todo o exército silenciosamente sobre o gelo durante uma neblina prevista para aquela madrugada. Se desse certo, abriria um corredor estreito exatamente entre duas divisões alemãs que jamais esperariam uma travessia ali. Porém havia um problema, o gelo não suportaria milhares de soldados passando ao mesmo tempo. Alguém precisava avançar antes, em um pequeno grupo, para atrair as forças alemãs para outra direção. Alguém precisava criar o ruído perfeito, o engano perfeito, o sacrifício necessário. Preciso de um voluntário para liderar a frente de distração, disse Varlamov. Silêncio absoluto. E então o inesperado aconteceu. O próprio general anunciou. Eu vou. Às 3h43 da madrugada, o 12º Exército iniciou a travessia do rio. A neblina era tão espessa que os soldados enxergavam apenas as sombras à frente. Mesmo assim, avançavam. Eles sabiam que a única razão de estarem se movendo era porque, em algum ponto distante, o general havia atraído a atenção alemã para si.
Enquanto isso, Varlamol e um grupo de apenas 117 homens atacavam deliberadamente uma das posições fortificadas do inimigo. Eles sabiam que não venceriam. O objetivo era outro, fazer barulho o bastante para parecer que todo o exército estava tentando romper o cerco ali. Mais tarde, um sargento que sobreviveu relataria. Ele caminhava à frente, sem pressa, como se estivesse andando para o trabalho. O general não gritava ordens. Apenas seguíamos. E os tiros vinham de todos os lados. O impacto da operação foi imediato. As divisões alemãs deslocaram tropas, crentes de que era ali que o exército soviético tentava escapar. Enquanto isso, a massa principal do 12º Exército cruzava o rio congelado em silêncio absoluto. Às 6h12, a operação de distração perdeu contato com o comando. Às 6h40, o 12º Exército conseguiu atravessar o rio com baixa perda de vidas. Às 7h15, o batalhão de Varlamol deixou de existir. Nenhum soldado que permaneceu com o general sobreviveu. Era esperado que o nome de Alexandre Varlamol fosse celebrado como herói nacional. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o 12º Exército finalmente se reuniu com o comando soviético, semanas depois, o comissário político responsável pela investigação tratou a operação com suspeita. Não havia testemunhas suficientes. Não havia registros completos. E acima de tudo, tais operações de sacrifício não eram bem vistas politicamente. O relatório oficial, escrito meses depois, continha apenas uma frase sobre o general. Desaparecido em combate. Circunstâncias não confirmadas. E assim, Varlamol deixou de existir. Seu nome não apareceu em medalhas, nem em comunicados, nem em memoriais. Ele se tornou um fantasma, um homem que fez o que era certo, mas cuja glória era politicamente inconveniente. Somente em 1998, 56 anos após sua morte, um professor de história encontrou em um arquivo regional uma série de cartas escritas por soldados do 12º Exército. Quase todas mencionavam o mesmo nome. Quase todas descreviam a mesma noite. Quase todas falavam de um general magro que caminhava à frente de todos. As cartas confirmavam o que os livros haviam apagado. Que Alexandre Varlamol salvou mais de 28.000 vidas naquela madrugada congelada. Mesmo assim, seu nome permaneceu desconhecido fora de círculos militares pequenos. Até hoje, seu rosto é incerto. Não existe retrato oficial, apenas descrições vagas. Mas talvez seja isso que o torna tão fascinante. Um herói sem monumentos. Um general sem glória. Um homem cujo maior feito foi justamente aquele que não deixou rastros. Existem generais lembrados por vitórias. Outros por derrotas. Mas Varlamol pertence a um terceiro grupo extremamente raro. Os que salvaram vidas demais para serem celebrados por governos que preferiam narrativas de mártires e sacrifícios totalizantes. Soldados que sobreviveram ao cerco de Vyazma contavam sua história como se falassem de uma lenda. Alguns diziam que o general caminhou sozinho contra as metralhadoras. Outros que lutou até o último cartucho. Na verdade, ninguém sabe como ele morreu. Sabemos apenas o essencial. Ele ficou para trás. E por causa disso, milhares avançaram. A história de Alexandre Varlamol não é apenas uma história de guerra. É uma história sobre decisões impossíveis. Sobre o peso de comandar. Sobre o valor do sacrifício. E, acima de tudo, sobre como o mundo escolhe quem lembrar e quem deixar desaparecer. Alguns heróis ganham estátuas. Outros ganham páginas em livros. E alguns, como o general que salvou um exército inteiro, ganham apenas o silêncio da história. Mas hoje, aqui, neste vídeo, seu nome volta a existir.